Olá pessoal, estamos de volta com mais uma aula de TypeScript. Nesta aula nós vamos aprender como separar essas classes aqui, indivíduo, estudante e funcionário, em arquivos separados, para poder melhorar nossa organização de código. Também vamos aprender a fazer o arquivo virar um módulo do TypeScript, em vez da gente usar esse namespace da linha 1 sobre classes que temos aqui. Então vamos começar? Então, para melhorar a organização desse código, gostaríamos de fazer o seguinte: da linha 2 a 14, vamos deixar essa classe indivíduo nesse arquivo indivíduo.ts, né? Agora, para estudante, eu vou extrair para o arquivo estudante.ts e o funcionário para o arquivo funcionário.ts. E essas implementações aqui de exemplos a gente pode também extrair para outro arquivo. Mas como fazer isso? Bem, vamos fazer o seguinte aqui. Vamos aqui na pasta src, eu vou criar dois arquivos, um para o estudante, estudante.ts, e outro arquivo na pasta src para o funcionário.ts, tá? Então, é o seguinte, vamos aqui voltar no indivíduo. Sabe esse namespace aqui? Por que a gente adicionou o namespace? Porque anteriormente a classe indivíduo estava entrando em conflito com a interface indivíduo que a gente tinha definido anteriormente. Se eu remover o namespace, olha aqui, vou remover o namespace, tá? Agora não está mais o namespace sobre classes. Se eu rodar o TSC aqui no terminal, vai dar erro, como a gente já viu anteriormente. Nesse arquivo propriedades de um objeto em função, nós temos aqui uma interface indivíduo com o mesmo nome da classe. Então há um conflito. Por que isso acontece? Porque se você tem um arquivo de TypeScript e dentro desse arquivo não há as palavras-chave import ou export, tá? Se não tiver essas palavras, ele não vai tratar o arquivo como um módulo. Em vez de fazer isso, ele vai pegar todas essas coisas declaradas no arquivo e pôr no escopo global. Então vai ser um script cujo escopo é global. Então, outros arquivos também vão ter isso como disponível. Mas isso normalmente não é legal ter as coisas do escopo global, né? Nós queremos compartimentalizar cada arquivo e se um arquivo quiser utilizar certa função ou classe de outro arquivo, nós vamos importar, tá? Nós não queremos que tudo seja disponível automaticamente. Nós só vamos requerer as coisas que nós precisamos para o nosso arquivo através da palavra-chave importar. Agora, nós usamos o export para quê? Para poder disponibilizar certas coisas de um arquivo para fora, certo? Para outros arquivos, exportar. Então, vamos ver aqui. Então, vamos primeiro fazer o seguinte. Vamos adicionar a palavra-chave export antes da classe indivíduo. O que é que vai acontecer? Então, essa classe indivíduo, você vai exportar, export. Isso vai disponibilizar a classe indivíduo para outros arquivos somente se aquele arquivo fazer um comando de import, de importar. Se ele importar a classe indivíduo para poder utilizar naquele outro arquivo, tá? Agora, como nós usamos a palavra-chave export, não importa onde for que esteja neste arquivo, o TypeScript vai pegar esse arquivo e vai torná-lo em um módulo. Com isso, as coisas definidas dentro desse arquivo não mais serão adicionadas ao escopo global. Vai ser compartimentalizado nesse módulo chamado indivíduo, tá?
.ts. Então, com isso, vamos salvar. Vamos dar o TSC novamente para ver o que acontece. Se lembra que tem um erro por causa do escopo global. Se a gente der o TSC agora, não há mais erro. Como a gente já falou anteriormente, só de você adicionar a palavra-chave export dentro do arquivo indivíduo.ts, o TypeScript já trata esse arquivo como um módulo. E ele não vai mais pegar o indivíduo, a classe indivíduo, e pôr no escopo global. Outros arquivos não irão ver que tem a classe indivíduo mais. Pronto? Vamos continuar então. Vamos primeiro pegar a classe estudante aqui e recortar e colar lá no arquivo estudante.ts. Como a gente quer que disponibilize a classe estudante para outros arquivos, eu vou dar o export. E o export também vai disponibilizar, fazer esse arquivo ser um módulo. Tá? Salvei, mesma coisa para o funcionário. Vamos fazer junto. O indivíduo, recorta a classe funcionário, vai para o arquivo funcionário.ts, cola. Para tornar esse arquivo módulo e disponibilizar a classe, a gente usa export antes da declaração. Salvar. Voltando ao indivíduo.tsc, só nos resta remover essas partes aqui de baixo, porque o que é que vai acontecer se a gente tem isso aqui? Bem, linha 17 se refere a estudante, mas não há estudante nesse arquivo. Então, o escopo do arquivo não inclui a declaração de estudante. Vamos ver o que acontece se a gente rodar o compilador. Só de curiosidade. Realmente, você vê aqui, aqui no primeiro erro, estudante.ts, não podemos... então deu vários erros na verdade. O que é que aconteceu? Vamos ver aqui. O primeiro erro está dizendo que não pode estender da interface indivíduo. Então o problema é em outro arquivo, né? Em outro arquivo nós temos, no propriedades de um objeto, em função, temos a interface indivíduo. Ele está pensando que a gente vai usar a interface indivíduo, mas na verdade nós estamos usando a classe. Então esse arquivo tem escopo global, tá? Uma maneira de eu pegar isso e tirar do escopo global é através do namespace, a gente já usou. Outra maneira é você usar o export interface desse arquivo. Tanto faz, mas como eu não estou trabalhando nesse arquivo, eu nem sei se eu quero exportar essa interface aqui para ninguém, então só vou dar o namespace aqui de lab, bem rapidinho, sobre interfaces, só para não ter que fazer nada, não ter que pensar, tá? Mas é só para eu tirar esse conflito. Deixa eu pegar e arrastar tudo para dentro do corpo do namespace. Então eu arrastei tudo para dentro do corpo do namespace. Então com isso não vai ter mais esse conflito, porque ele estava no escopo global. Isso vai tirar aquele primeiro erro. E agora vamos ver os outros. Estamos aqui. Agora o erro é diferente, tá? Esse é o erro, na verdade, que eu queria te mostrar anteriormente. Voltando aqui na indivíduo.ts. Na verdade, estudante. Estudante.ts. Então nós usamos a classe estudante extends indivíduo. Bom, bem, esse arquivo é primeiramente um módulo, porque tem o export aqui, certo? Agora, estudante é uma classe, certo? Extend indivíduo. Agora, o que é indivíduo? Não tem indivíduo nesse arquivo em nenhum lugar. Então, dá erro. Erro na linha 1, coluna 32, não encontrou o nome
indivíduo. Isso porque nós temos que importar, tá? Toda vez que nós queremos utilizar algo que esteja fora do nosso arquivo, no nosso módulo, tá? No nosso módulo, nós temos que importar através do comando import, tá? Então eu vou dar um import indivíduo e eu ponho a chave lá from, mas onde é que tá? Tá no arquivo indivíduo.ts que está na mesma pasta, olha aqui. Então se está na mesma pasta, eu vou dar o ponto barra, tá? Para dizer que está na mesma pasta. Indivíduo, pode pôr .ts, não precisa. Vamos testar agora se o erro se foi. Tinha 5 erros anteriormente, agora só tem 3. E vamos lá sempre para o primeiro erro. Resolver o primeiro erro. Certo, então deu problema onde? No funcionário agora. .ts, linha 1, coluna 34. Então você já sabe o que fazer. Que tal você tentar fazer para si próprio? Como é que corrige esse erro no arquivo funcionário.ts? Ele não está reconhecendo o indivíduo, por quê? Porque não importamos. Então vamos lá, funcionário.ts. Aqui antes, import, chaves, abra chaves, indivíduo, from, ponto, barra, está na mesma pasta, arquivo indivíduo.ts, não vou pôr .ts, não precisa. Tá? Então, as chaves é porque a maneira que a gente exportou lá do indivíduo.ts, export, já exportou a classe assim, tá? Esse aqui é um export, e toda vez que você dá um import, tem que usar as chaves. A única maneira de não tiver que usar aquelas chaves é se tivesse o export default, tá? O default é que é o export que não precisa adicionar chaves, tá? Então não se esqueça das chaves nesse caso. Então com isso vamos rodar o TSC de novo, ver se não tem mais nenhum problema. Pronto. Agora o problema é no arquivo indivíduo. Não encontrou estudante, indivíduo.ts, linha 17. Não encontrou o funcionário na linha 20, indivíduo.ts. Bem, voltando ao indivíduo.ts, temos essas implementações aqui. Normalmente a gente não põe essas coisas dentro da mesma pasta que a declaração da classe, obviamente. E se você quiser dar um import aqui, vai estar meio esquisito, porque você dá um import do estudante aqui em cima e do funcionário, mas o estudante também dá um import do indivíduo, e tem essa relação cíclica, então não é muito bom. Então vamos recortar e fazer um novo arquivo para isso. Na CRC, vou criar sobre classes.ts. Esse arquivo sobre classes, eu vou colar aquelas linhas. Como a gente está usando o estudante e funcionário, a gente precisa o quê? Importar. Agora, no momento que você usar import, esse arquivo se tornará um módulo. Por isso, todas as coisas que você fizer aqui não estarão disponíveis automaticamente no escopo global. Então, isso é bom. Então, vamos dar um import do quê? Primeiro, estudante, da onde? From, ponto barra, estudante, o arquivo .ts. E o próximo, import, abre as chaves, funcionário, que é o nome da classe, from, funcionário. Pronto. Com isso, o estudante vai estar reconhecido. O funcionário também estará reconhecido. Salvar sobre classes.ts. Voltando ao indivíduo.ts, vou salvar. Só tem a declaração da classe. Muito bem. Voltando ao terminal, vamos finalmente ver se não tem mais erro. TSC, vai lá compilar. Muito bem, não tem mais erro. Finalmente, hein?
Então vamos aqui revisar, recapitular o que a gente fez. Tínhamos o arquivo indivíduo.ts com as declarações das classes indivíduo, estudante, funcionário, tudo no mesmo arquivo. Não tínhamos nenhuma palavra-chave export nem import. Por isso aquele arquivo, tudo que estava dentro dele, foi para o escopo global. A gente tinha um namespace, né, encobrindo aquilo, para não poder ter conflito com aquela interface do outro arquivo, propriedades de objeto, não sei o que. Então a gente tirou o namespace e a gente pôs o export classe no indivíduo. Mudamos, né, movemos, tiramos o estudante e o funcionário, extraímos para os seus próprios arquivos estudante.ts, funcionário.ts. Também exportamos as classes para poder tornar esses arquivos módulos. Como os arquivos usam coisas de fora desse módulo, temos que usar o import. Import, nesse caso, o indivíduo do módulo indivíduo, do arquivo lá que tinha a classe exportada. Tínhamos também aqueles outros comandos aqui. A gente extrai o próprio arquivo, usou o import para poder usar o estudante e funcionário que estavam em outros módulos. Com isso, esse arquivo também se torna o próprio módulo e não vai ter mais escopo global nessas variáveis aqui. Tá certo? Então, por essa aula é só e até a próxima. Tchau!